Boa noite, espectadores da playlist do terceiro ano. Vamos fazer agora a gravação de mais um vídeo, o vídeo de número 15. Continuamos com geometria espacial, onde já gravamos 2 vídeos com conceitos básicos introdutórios. Depois falamos de poliedros, o terceiro, prismas, o quarto, pirâmides, o quinto. E agora vamos para o 6º vídeo, que na aula 15, na playlist completa, 6º vídeo de geometria espacial, falando sobre cilindros, que não são poliedros, né? Porque ele tem uma face, uma base circular, e a gente vai dar a definição dele, né? Mas de alguma forma ele tem uma profunda ligação com o prisma. Então a aula 14 nossa, a aula 13 de prisma vai ser muito útil para essa aula de hoje, tá? Então vamos iniciar a gravação. Pronto, aqui estamos nós, na nossa playlist do terceiro ano. Então tá aqui, já foram gravados 14 vídeos, o último de pirâmide, com cerca de 41 minutos, e vamos gravar hoje o vídeo 15 de cilindros. Essa aula de hoje, ela vai falar sobre o que é cilindro, a definição, quais são os elementos principais e sua nomenclatura, muito trivial, muito simples, qual é a classificação de um cilindro quanto à inclinação, como calcula as áreas lateral da base total do cilindro, o volume do cilindro, e vamos resolver 3 exercícios. Então, o conceito de cilindro, ele é mais amplo. Então, a gente, na verdade, está se limitando ao conceito de cilindro circular. E a definição diz o seguinte: ele é um sólido gerado pela união de todos os segmentos congruentes e paralelos a um dado segmento PQ. Então, foi dado aqui o segmento PQ. Então, note que esse segmento aqui é paralelo, né? Esse segmento aqui é paralelo, esse segmento aqui é paralelo e assim por diante. A junção de todos eles, a união, né, de todos eles, vai formar o cilindro. Agora tem uma propriedade bem importante. Todos esses segmentos paralelos a PQ, eles possuem extremidades contidas em 2 círculos paralelos. Então tem um círculo paralelo aqui em cima, tem um círculo paralelo aqui embaixo, e todos esses segmentos paralelos a esse têm que pertencer um ponto a esse círculo de cima e outro ponto a esse círculo de baixo. Então, com essa definição, a gente constrói a figura chamada cilindro circular. O cilindro também pode ser entendido como, pode ser entendido como um prisma, que possui como base um polígono de infinitos lados, ou seja, a base é um círculo. A gente já sabe, já fez isso aqui, e a gente sabe que quando você tem um polígono escrito, quando tem, por exemplo, 3 lados, eles ficam fica muito claro que o círculo é maior do que o triângulo. Mas quando você, por exemplo, já faz o hexágono, aí a área desse hexágono já se aproxima bastante, já se aproxima do círculo. Se você pegar agora o polígono de 12 lados, pegando aqui os pontos médios, ó, e unir aqui, ó, esse dodecágono formado, a área dele já é muito próxima da área do círculo. Ou seja, se eu pegar um polígono de infinitos lados, eu tenho exatamente um círculo. Então, a partir dessa ideia, eu posso dizer que um cilindro é um prisma especial, tá? É um prisma cuja base possui infinitos lados. Como consequência disso, nós temos as faces laterais se reduzem a uma única face lateral, tá certo? Então, a gente vai discutir a área lateral dele, mas vai visualizar que é um único quadrilátero, na verdade, tá certo? Seja ele independente da inclinação do cilindro.
A distância entre as bases, ou seja, entre os círculos, as bases são círculos agora, continua a ser chamada de altura, sem nenhuma mudança. O segmento paralelo, o segmento do cilindro paralelo a PQ, esse segmento aqui, ó, pessoal, é chamado de geratriz. Porque ela é que gera o cilindro, tá? Então, nós chamaremos de geratriz. Pronto, esses são os elementos do círculo, ok? Essa é a definição, melhor dizendo, os elementos do círculo, então, do cilindro, desculpa, do cilindro circular são o raio do círculo da base, obviamente esse raio de baixo e o raio de cima são iguais, raio R. Temos a altura, e ela é sempre perpendicular aos planos que contêm o teto e essa base aqui. E temos agora essa geratriz. Então, não é difícil perceber que já temos aqui uma formação novamente de um triângulo retângulo. Nessa figura daqui. Pronto, são esses os elementos do cilindro. O raio, que está na base no teto, a geratriz, o segmento da superfície lateral e a altura, a distância entre as bases. Classificação dos prismas, desculpa, dos cilindros, são exatamente como já aconteceu com o prisma e com a pirâmide, são retos e oblíquos. No cilindro reto, a medida da geratriz é igual à altura. Então, esse segmento aqui, ó, já que essa face, a projeção ortogonal desse círculo, é exatamente o círculo aqui de baixo, no plano, a projeção desse círculo, a projeção ortogonal desse círculo nesse plano aqui, é exatamente esse círculo de baixo aqui. Então, toda vez que isso acontecer, nós temos um prisma reto e a geratriz coincide com a altura. Agora, se nós tivermos um cilindro oblíquo, então fica bem claro que a geratriz é diferente da altura. E a gente deixa isso bem claro através desse triângulo retângulo formado. Se a geratriz é a hipotenusa e a altura é um cateto, não é difícil concluir que a geratriz é maior do que a altura. Pronto, então essa classificação, isso também já tinha acontecido nos prismas e pirâmides, nenhuma novidade. Uma novidade que temos aqui no cilindro é a seguinte. Nós podemos pegar um cilindro e cortá-lo por um plano que seja paralelo à geratriz desse cilindro. No caso do cilindro reto, a geratriz é perpendicular à base. No caso do cilindro oblíquo, a geratriz é oblíqua, não é perpendicular às bases. Então, se eu pegar um plano paralelo a essa geratriz, então eu vou estar formando uma seção meridiana. Tá? Esse é o nome que a gente dá e tem a ver, né, com o nome, a palavra meridiano do globo terrestre, né? Se aqui é o globo terrestre, se você corta a esfera por um plano vertical, a linha formada aqui é o meridiano, pessoal, tá? A palavra meridiana não vem à toa, tá? Então, quando o cilindro é reto, como no caso dessa figura aqui, a seção meridiana é um retângulo, conforme já está pintada aqui de roxo. Já quando o cilindro for oblíquo, a seção meridiana agora é um paralelogramo. Então, o correto é dizer que sempre que você seccionar um cilindro por uma seção meridiana, você forma um quadrilátero, você forma um paralelogramo. Seja ele um paralelogramo qualquer, seja ele um paralelogramo especial,
que é o retângulo, ok? Agora, uma coisa interessante é que se a seção meridiana de um cilindro, como está mostrado aqui nessa figura, formar um quadrado, como está mostrado aqui, então a seção meridiana agora forma um quadrado, então dizemos que o cilindro é equilátero. Então a palavra cilindro equilátero está associada a uma seção meridiana, essa seção azul daqui, formada por um quadrado. E se é um quadrado, um lado é igual ao outro. Esse lado vem a ser a altura. Esse lado vem a ser o diâmetro, já que essa minha seção passa pelo centro, pessoal. Ó, se não passar pelo centro, não vai ser o diâmetro, tá? Mas se passar pelo centro, pode passar ou não. Se passar pelo centro, então forma o diâmetro. E eles são iguais, pessoal. Ó, H igual a 2R. Então, muito importante que a gente vai ter problemas e que vamos trabalhar com seções meridianas. Como calcula agora as áreas de um cilindro circular? Pessoal, se um cilindro, a gente acabou de falar que é um prisma, então a gente vai repetir tudo o que acontecia no prisma, tá? Quase tudo, quer dizer, vai ter uma novidade. A área da base, então volume, desculpa, área da base de um cilindro, a área é um círculo. Se é um círculo, a área vai ser π vezes r ao quadrado, conforme deduzida no vídeo 24 da playlist do Alicerce, tá certo? Lá no vídeo de áreas. Essa forma foi deduzida lá. Então, quem quiser saber de onde vem essa forma πr ao quadrado, assista ao vídeo. Agora, com a área lateral, acontece algo bem interessante, hein? Eu vou tentar agora fazer aqui com material concreto. Vamos lá. Como o cilindro pode ser encarado como um prisma de infinitos lados, então terá a mesma fórmula que a área lateral do prisma. A área lateral do prisma era perímetro vezes a altura. Então, o perímetro de um cilindro, como o polígono da base é sempre, na verdade, é sempre um círculo, então o perímetro de um círculo é o comprimento da circunferência que é dado por 2πr, conforme está mostrado aqui, ó. Então, esse perímetro multiplicado por essa altura vai dar a área lateral. E aí é interessante visualizar que no caso do prisma reto, nós teremos um retângulo, prisma não, cilindro, né, pessoal? Desculpa. No caso de um cilindro reto, nós teremos um retângulo, a área lateral dele vai ser formada exatamente por um único retângulo. Eu vou sair aqui vou voltar, sair da tela e que vocês voltem a me visualizar aqui para que eu possa mostrar. Pronto, vocês voltaram a me ver completamente e nós temos aqui um retângulo, né? Não é difícil perceber que quando eu pegar uma folha qualquer, que é um retângulo, e eu junto aqui, olha o que eu formo, pessoal. Exatamente um cilindro, né? E que aqui na base, nessa base aqui superior é um círculo, na base inferior é um círculo. Então, nada mais justo de perceber que a área desse retângulo vai ser a área dessa base por essa altura. A altura do retângulo é a altura do cilindro, né? E a base desse retângulo nada mais é do que o próprio comprimento da circunferência. Então, olha, essa circunferência daqui, o comprimento dela, na hora que eu abro, vira o lado, a base do retângulo. Por isso, então, que fica 2πrh. Agora, se a minha área lateral for um paralogramo, então estou tentando fazer aqui um paralogramo, rapidinho aqui, ó. Estou dobrando aqui para a gente tentar formar um paralogramo. Olha aqui um paralogramo, pessoal. Dobrei ele aqui, tá? Então, se eu unir aqui, olha que coisa interessante. Também vai formar um prisma. Só que esse prisma agora é oblíquo. Não dá para ver muito aqui com o meu papel não é muito bom. Mas olha, note que ele fecha bonitinho, ó.
Ó, ele fecha aqui certinho. E as bases são circulares, ó. As bases são circulares. Ou seja, esse cara, na hora que eu fecho aqui, vai formar um cilindro. E esse cilindro, ele está inclinado, ele é oblíquo. Quanto mais deitada que eu fizer o paralogramo, vou inclinar mais aqui, ó. Mais um pouquinho. Fica até demais. Dobrando aqui o papel. Pronto. Olha ele aqui. Mais inclinado ainda. Na hora que eu unir esses lados, o prisma fica bem inclinado. Não dá, com papel, com material não fica tão claro, mas tentem fazer em casa com calma que vocês vão visualizar o que eu estou dizendo. Então, é o que está dito aqui, né? O prisma reto forma um retângulo e o prisma, desculpa, eu estou falando sempre prisma e é cilindro. E o cilindro oblíquo tem a área planificada por um paralogramo. Então, vocês podem fazer em casa, se vocês, né, não estiverem visualizando o que eu acabo de dizer. A área total seria, então, a soma, exatamente como no prisma, da área lateral, com 2 vezes a área da base, porque tem um teto e tem uma base. Então, o círculo aparece 2 vezes. Então, vai ficar 2 vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado, e a área lateral, base do retângulo, vezes a altura do retângulo. A base do retângulo é 2πr. Eu posso botar 2πr nessa fórmula em evidência, e vai ficar 2πr que multiplica r mais h. Essa é a fórmula da área total. Volume. Volume de um cilindro, exatamente como um prisma, é a área da base vezes a altura. E a área da base de um cilindro é πr ao quadrado. Então, o volume vai ficar πr ao quadrado vezes h. É isso, galera. Então, a teoria de cilindro, uma vez que é muito parecido com um prisma, pode ser entendida de forma muito rápida. Temos aqui um bloco de exercícios com 4 exercícios de nível intermediário, introdutório, 6 de nível médio e 5 de nível difícil, com os seus devidos gabaritos, ok? Isso está disponível para vocês. Quem então procurar a apostila relativa a essa videoaula terá acesso a esse exercício. Então, por exemplo, aqui o número, vou começar aqui com o número 4. Qual é a altura de um cilindro que tem área lateral, 24π, e diâmetro 6 centímetros? Então, temos um cilindro. Ele não falou se é reto ou se é oblíquo, então, mas não deve interferir na nossa solução. Então, está aqui o nosso cilindro. Se o diâmetro é 6, é porque esse raio mede 3 centímetros. Não é isso, pessoal? 3 centímetros. E essa altura mede... Não mede, é o que ele quer achar. E ele diz para a gente que a área lateral dele vale 24 π centímetros quadrados. Pronto. Agora, para resolver esse problema, é só usar a fórmula da área lateral, que nós acabamos de ver. É a área de um retângulo. A área de um retângulo, a base do retângulo é o comprimento do círculo, 2πr. E a altura do retângulo é a altura do cilindro. Eu quero justamente essa altura, que é do retângulo e do cilindro. Mesma coisa. E esse raio aqui eu sei que é 3. Pronto. Então, temos uma equação com uma única incógnita. O π vai cortar. Então, H vai ficar 24 dividido por 6, que vai dar 4 centímetros. Então, primeira questão do nível introdutório, a resposta é 4 centímetros, conforme está aqui nesse item. Beleza. Vamos agora para uma questão de nível intermediário. Eu vou aqui para a questão número 5, pessoal. Ó, ele diz o seguinte: aumentando-se em 50% o raio de um cilindro reto e diminuindo em 50% a altura, o volume aumenta ou diminui? De quanto é essa variação? Então, vamos lá. Então, tem que ficar claro que eu tinha um cilindro antes.
de raio, que eu não conheço, vou chamar genericamente de R, e de altura H. Perceba que o desenho não tem que ficar maravilhoso, e o meu não ficou realmente, mas dá para ter uma ideia. Beleza? E aí houve uma mudança, né? O raio aumentou. Ficou um pouquinho maior o raio, mas a altura diminuiu. Então, ele formou um novo prisma, um novo cilindro, cujo raio aumentou de quanto, pessoal? Segundo ele, o raio aumentou em 50%. Então, R mais 50% de R. E essa altura H, a nova, então esse é o novo raio. Essa altura agora é a anterior e ela reduziu em 50% justamente do H. Então, transformando essas porcentagens em frações, 50 sobre 50% é 50 sobre 100 é 1 sobre 2. Então, é H sobre 2. H menos H sobre 2 vai dar H sobre 2. Aqui também, mesma coisa. O R mais 50%, que é 1 meio, que é 0,5R. Então, R mais 0,5R dá 1,5 R. Então, o volume antes, pessoal, era π, área da base, πr ao quadrado vezes H. Esse era o volume do cilindro da esquerda, desse cilindro aqui. Já o cilindro da direita, ele tem a fórmula de volume, área da base vezes... Só que o raio da base é 1,5... Se ele aumentou 50%, é 1,5 R, não é isso, pessoal? 1,5 R, conforme eu cheguei aqui, ó. E a altura é H sobre 2, H sobre 2. Então, tirando aqui do parênteses, 1,5 ao quadrado dá 2,25 R ao quadrado vezes H. E eu, esse 2,25 eu tenho que dividir por 2. Esse volume é 1,125 de π R ao quadrado. Mas π R ao quadrado, pessoal, era o volume antes. Ou seja, 1,125 de V. Então, se eu divido esses dois volumes, a razão vai dar 1,125. E que número é esse, né? A gente sabe que o número 1/8 é 0,125. Se você dividir 1 por 8. Então, aqui eu tenho 1 mais 1/8. Ou seja, o volume aumentou de 1/8. Então, houve, como aqui, ó, mais, houve um aumento de 1/8. Essa poderia ser uma resposta, outra resposta. Se você dividir 1 por 8, dá 0,125, isso aqui é 12,5%. Então, o volume anterior, o volume, a razão entre volumes, né? Dá 1 mais 12,5%, tá? Do volume original. Então, houve um aumento, galera, de 12,5% no volume. Então, respondendo aqui, a quinta questão aumenta de 1/8 do volume inicial, ou 12,5%. Para finalizar a nossa aula, vamos fazer um problema agora do nível avançado. E eu vou fazer o problema de número 4. Diz o seguinte: um cubo de 4 centímetros de aresta está inscrito em um cilindro. Então, olha, ele mistura duas figuras. Eu tenho um cilindro, e inscrito nesse cilindro tem um cubo. Inscrito quer dizer que todos os vértices do cubo pertencem às bordas aqui do cilindro. Pronto. A gente sabe que um cubo, ele tem todas as arestas iguais. Então essa aresta vale 4 centímetros.
E a pergunta é, ache a razão entre o volume do cubo dividido pelo volume do cilindro. Essa é a pergunta. Ok? Então, vamos lá. Volume do cubo é fácil. Se é dada aresta, é 4 elevado ao cubo. Já achamos o numerador. Para achar o denominador, eu preciso achar os parâmetros do cilindro, que são a altura e o raio. Não é difícil perceber que o diâmetro da circunferência, que são 2 raios, corresponde à diagonal do quadrado. É isso, galera. Tem um quadrado de lado 4. E eu quero saber esse diâmetro aqui, que eu sei que é 2 vezes o raio. A gente já aprendeu que a diagonal de um quadrado é dado pelo lado multiplicado por raiz de 2. Ou seja, o raio vale, dividindo aqui, passando 2, dividindo 2 raiz de 2. Achamos o raio. E não é também difícil perceber que a altura desse cilindro corresponde rigorosamente à aresta do cubo. Ou seja, também vale 4. Então, a unidade eu acho que é centímetro, né? A unidade, isso, centímetro. Botei aqui 4, se não ficou claro aqui, 4 centímetros. Pronto, então, se nós temos a altura e temos o raio, aí usa a fórmula do volume do cilindro, que é a mesma do prisma, área da base, π r ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Já corta um 4 com esse 4 aqui, fica 4 ao quadrado. E elevando ao quadrado aqui, vai ficar 2 ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Aí, um 4 corta com o outro 4. Então, fica 4 sobre 2π. Né? E aí, divide por 2. 2 sobre π. Então, como esse número é menor do que esse, fica bem claro que o volume do cubo é menor que o volume do cilindro, que eu esperaria, já que ele está inscrito no cilindro. Então, ó, foi legal essa questão para falar o conceito de poliedros, né, e no caso sólidos, inscritos uns nos outros. Então, eu posso inscrever prismas e pirâmides em cilindros e posso circunscrever prismas e pirâmides em cilindros. Então, a partir de agora, fiquem ligados para essa possibilidade aqui dessa questão aqui, de relação entre dois caras. Olha a resposta aqui da quarta questão, 2 sobre π, bateu o resultado. Com isso, nós podemos encerrar nossa aula, onde falamos dos cilindros, propriedades muito parecidas os objetos que eu preciso calcular com as aulas de prisma e pirâmide, por isso que a aula vai ficando um pouquinho mais curta que as anteriores, mesmo a gente tendo feito os 3 exercícios que fizemos também no prisma e na pirâmide. Galera, agradeço a atenção de vocês, mais uma aula encerrada, e a próxima aula, a 16, vai ser sobre cones, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Ok? Valeu!